Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. E aí, pessoal, tudo bem? Geralmente, quando nós pensamos em futuro, a gente pensa em tecnologia, robôs, supercomputadores, né? Com certeza nós vamos ter tudo isso, mas de nada vai adiantar se a gente não estiver focado na gestão e nos procedimentos internos, seja do nosso escritório ou do departamento jurídico. Você já considerou ter uma equipe mista, sendo uma parte física e outra remota? E uma equipe sob demanda? Você sabe qual tipo de marketing jurídico tem mais retorno para você? Você já fez teste? Já testou diferentes tipos de layout de um recurso para descobrir qual tem mais probabilidade de conseguir uma decisão favorável? E o que você já fez recentemente para reduzir o custo do seu cliente? Neste episódio eu converso com o Gabriel Magalhães, ele é advogado e CEO da Freelaw, que é uma plataforma de contratação de advogados sob demanda. O Gabriel já entrevistou mais de 200 advogados e sabe exatamente quais são as maiores dores dos escritórios e departamentos jurídicos. Ouça este episódio, você vai aprender várias técnicas e ferramentas do mundo das startups que vão poder auxiliá-lo a se preparar para o futuro do direito. Todos os livros, cursos e ferramentas que nós comentamos no decorrer deste episódio estão na descrição. Não deixem de seguir o nosso Instagram, é @Direito 4.0 Podcast. Estamos também no LinkedIn, como Direito 4.0 Podcast. E se tiver qualquer dúvida e sugestão, é só enviar um e-mail para a gente em podcast@flux.com.br. Beleza? Vamos nessa? Gabriel, então muito obrigado pela sua presença aqui no podcast. Eu queria que você falasse um pouquinho para quem ainda não conhece a Freelaw, o que é a Freelaw, como que funciona, contar um pouquinho para a gente dessa Lawtech aí. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você e com todos os ouvintes, os colegas advogados. Eu sempre fico muito feliz de falar de tecnologia, de inovação, essa é a minha paixão, né? Eu também sou advogado, então comecei no escritório de advocacia, inovando lá no escritório do meu pai, ele é sócio do escritório, e aí surgiu a oportunidade de estar criando, ser um dos fundadores da Freelaw, que é a startup que eu estou atuando hoje, né? O que a gente faz, né? Nós somos a forma mais segura para que escritórios de advocacia ou departamentos jurídicos contratem advogados qualificados sob demanda para execução de petições, contratos, consultas. Basicamente isso que a gente faz, um pouco do modelo, algumas pessoas falam que a gente é um Uber ou Tinder ou Airbnb para o direito. É basicamente isso que a gente faz hoje. Entendi. E é diferente dessas plataformas que já tem há mais tempo, né? Tem plataformas de advogados correspondentes. Não é o que a Freelaw faz. A Freelaw ela oferece um serviço mais complexo, né? Na verdade já existem muitas soluções muito boas aí no mercado. Tem o pessoal aqui de Belo Horizonte, a Juris Correspondente, o pessoal da Juris Brasil, que basicamente eles buscam conectar advogados, né? E são muito bem sucedidos nisso, nesse ramo de audiências, de cópias, diligências, etc. E a gente não é o que a gente se propõe a fazer. A Freelaw é justamente para demandas mais complexas e aí as demandas às vezes internas do escritório. E esse é o nosso maior diferencial, mas também o maior desafio, né? Porque confiar em alguém para tirar uma cópia, todo mundo confia. Agora, como que eu vou confiar em alguém para fazer uma petição para mim, para fazer uma pesquisa, né? Já é um pouquinho mais delicado. E como que vocês trataram esse problema? Assim, a gente funciona muito com base em validação e pesquisa, né? Então, a primeira coisa que a gente foi fazer lá no início, antes de fundar a empresa, era entender quais eram os problemas dos advogados, né? E de um lado, a gente via o Dr. Evandro, né? Que é como a gente chama o advogado, que é, às vezes sócio no escritório, né? E numa rotina muito corrida, com muita coisa para fazer, audiência, lidar com os clientes internos, né, com o pessoal do próprio escritório, do departamento jurídico e também com os parceiros de fora, fazer as petições, etc. E às vezes não dá tempo para fazer tudo, às vezes não tem recurso suficiente para contratar mais gente e nem sempre você sabe tudo, né? Você é advogado, especializa numa área, mas eu sou especializado às vezes em direito do trabalho, mas direito previdenciário eu não sei. Então foi justamente para ajudar esse problema e também o problema do outro lado ali de um advogado às vezes autônomo que não consegue receber muita oportunidade na sua área de especialidade que a gente resolveu fundar a Freelaw, né? E aí o que a gente foi fazer? Identificamos os problemas e aí começamos a conversar com o advogado. E aí, o que é confiança para você? Como que você confia em um advogado? Aí todo mundo falava com a gente assim, eu confio no advogado se eu receber alguma indicação, se eu conhecer pessoalmente o trabalho dele. E com base nisso a gente foi tentando desenvolver novas funcionalidades para atender os interesses do advogado. A gente criou um sistema de avaliação,
criamos o perfil do profissional para que o advogado consiga ver antes de contratar o outro colega dele. E a gente foi basicamente entendendo cada uma das objeções de compra, né, e desenvolvendo novas funcionalidades. É a mesma lógica do Uber, né? Antigamente, se alguém falasse assim, vou pegar carona com o estranho, ninguém iria. Da mesma forma que, poxa, como que eu vou contratar um advogado em uma plataforma? É difícil, mas a gente vai utilizando os mesmos modelos que outros já foram utilizados em outros mercados para essa área jurídica. Certo. E como que surgiu a ideia em si? Como que nasceu o conceito Freeló? Bom, a ideia surgiu da Júlia, minha sócia. Foi um acidente e tudo, na verdade. A gente era advogado, a gente era empreendedor, mas não queria necessariamente abrir uma empresa. A gente participou de uma competição que chama Global Legal Hackathon, acontece no mundo inteiro. A gente participou da edição de 2018. Nós fomos um dos premiados nessa edição em Belo Horizonte. E a gente saiu de lá com 6 clientes dizendo que iam comprar da gente. E aí a gente basicamente era um fim de semana que a gente tinha que ter uma ideia, vender a ideia para possíveis clientes, e caso alguém quisesse, né, a gente fazia apresentação no final lá para a banca, e aí a banca foi e falou assim, não, o projeto de vocês faz sentido. E foi uma coisa meio acidente. No primeiro dia a gente queria desenvolver uma solução para software jurídico, porque me incomoda um pouco esses softwares, o modo com que eles são desenhados, o layout feio, etc. Só que a gente apresentava a ideia e todo mundo falava, não quero. Aí depois surgiu a ideia, assim, basicamente. Mas foi com base num problema, assim, basicamente. Eu acho que isso também é um problema muito grave, né? Tá todo mundo no ramo do direito, todo mundo cansado desses softwares de gestão que prometiam 1000 coisas e acabavam não resolvendo nada, né? E aí quando você fala que você tem um software de gestão de processos, etc., as pessoas já ficam um pouco com o pé atrás, porque esses softwares também que já eram para te ajudar a completar alguma tarefa, eles acabam te atrapalhando muitas vezes, porque eles pegam um problema geral da média dos escritórios e tentam resolver para todo mundo, né? E isso não funciona, né? Você tem essa dificuldade por essa experiência do mercado, de como que foi introduzir a Freeló? Falar, olha, eu sou também uma ferramenta, mas eu não sou uma ferramenta dessas que vai te dar problema. Eu venho trazer uma solução efetivamente, eu sou diferente. Como que vocês trataram isso? Então, todo mundo fala assim, que o mercado jurídico é muito difícil, é o mercado mais conservador que existe para muitos, e realmente essa frase tende a ser verdadeira. E muitas pessoas ainda perguntam, vocês são uma plataforma de correspondente? Tem pessoas que ainda falam assim, nossa, eu jamais contrataria na Freeló. E realmente tem isso, mas a gente está vendo que tem um movimento muito forte de inovação em tecnologia. A gente está tendo uma adoção bem bacana por essa parte do mercado. E a gente está conseguindo realmente crescer com esse mercado. Então, digamos assim, como que a gente faz é sendo honesto, dizendo assim, olha, nós ainda somos uma empresa pequena, mas a gente é muito ético, a gente é transparente, a gente entrega o que a gente promete. Se tiver alguma coisa que você quer, que a gente não faz, a gente pode eventualmente desenvolver. Então a gente trata com muita transparência. Digamos assim, quando o escritório ou o departamento jurídico contrata a Freeló, ele já sabe exatamente o que a gente faz, o que a gente não faz e qual que é o estágio nosso. Então nossos primeiros clientes sabiam, olha, vocês são nossos primeiros clientes. E pode ser que alguma coisa dê errado, mas a gente está fazendo de tudo com muita seriedade para trabalhar e dar certo, né? Agora, muitas vezes a gente usa o fato dessas soluções ruins que existem no mercado ao nosso favor. A gente fala assim, olha, já existe muita coisa ruim, mas agora também existem coisas boas. E dentro do próprio ramo de software jurídico já estão surgindo novas soluções, né? Tem muito advogado que está usando Trello, Asana, saindo um pouquinho dessa questão do software mesmo, né? E também surgiram algumas novos aplicativos. Tem o pessoal da Legal Boards, que é uma solução de metodologia ágil para escritórios também, que a gente tem contato, que também estão fazendo um trabalho bem legal. Então, em resumo, assim, é difícil, mas tem muita gente que está escutando esse podcast, tem muita gente que está buscando diferente. A gente acredita que a gente está num timing que contribui para uma adoção maior. Talvez há 5 anos atrás seria muito pior. E eu acredito que daqui a 5 anos, 5 anos para frente vai ser mais fácil ainda. Com certeza, concordo com você também. E aproveitando que você tocou nessa questão do timing, como que você vislumbra o futuro do trabalho na advocacia? Um escritório, nesses 5 anos que você disse, daqui a 5 anos, como que vão
acontecer as relações de trabalho dentro do escritório e também dentro dos departamentos jurídicos, né? O que você acha que vai mudar do que a gente tem hoje? Essa pergunta é uma pergunta de $1 milhão, né? Difícil responder. Bom, a gente estuda muito no Freeló, tendências, etc. Então tem alguns relatórios da McKinsey, da Bain e de outras grandes consultorias aí que já avaliaram isso e já responderam isso por nós. E muita gente diz aí, um relatório da Deloitte também, eles dizem que o advogado e o departamento jurídico, né, ele tem que ser cada vez menos um setor de custos e mais um setor de lucros, um setor onde giram negócios. Eu acredito muito nisso. E para que o advogado faça isso, ele tem que se tornar cada vez mais estratégico. Então, talvez a gente tenha que pensar em fazer menos atividades repetitivas e mais coisas estratégicas. E o que é estratégico? Tem muita gente que acha que o estratégico é ficar lá escrevendo as petições, etc. E eu não acredito muito nisso. Eu acredito que a tese jurídica ela é estratégica, o relacionamento com o cliente ele é estratégico, só que a gente precisa de estar sempre numa camada maior. Assim. Então, eu vejo que os advogados eles têm que estar se preocupando muito mais em estar revisando petições do que em estarem todo mundo fazendo tudo. Porque se você está fazendo tudo, você está deixando alguma coisa importante. Pode ser o marketing, pode ser a gestão do seu time, a gestão de pessoas, feedback 1 a 1 com a sua equipe, questão de cultura, buscar novas tecnologias e inovações. E aí, como que a gente vê isso o escritório mesclando, tendo uma equipe física, eventualmente tendo uma equipe remota, onde ele pode, no aumento do custo fixo dele, ele consegue ter essa elasticidade. Então, se eu precisar de 100 advogados por um período temporário, eu tenho, mas se acabar a minha demanda, eu não tenho. E utilizando, às vezes, soluções de automação para estar ajudando. Basicamente, é um mundo dos sonhos, né? Agora, o que eu acho? Qual que é o primeiro passo para quem quer realmente inovar? Primeiro, entender qual que é o seu maior problema hoje. Qual que é o seu maior problema? Não adianta você ficar buscando tecnologia, aplicativo, Freeló, solução de automação de documentos, se você não tem essa clareza. Se o seu maior problema por exemplo, captação de clientes, talvez é muito melhor você começar a criar uma estratégia de marketing jurídico do que ficar buscando essas novas Lotechs e outras startups aí que estão surgindo. Da mesma forma, se eu executo muita atividade repetitiva, então você tem que pensar em automação. Então acho que é muito isso. Assim. Então o futuro do trabalho depende muito de cada tipo de escritório e depende muito de tentativa e erro. E aí o que eu convido é que os advogados comecem a realmente utilizar essa cultura de experimentação. Então como que eu vou saber se um trabalho remoto vai funcionar ou não para o meu escritório? Tenta uma vez e vê o que deu errado, o que deu certo. Tenta com uma questão menos urgente às vezes. Tenta em um período menor. E aí, se deu certo, vai pensando no próximo passo. Da mesma forma, pode servir para legal design, para novas práticas de gestão ágil, etc. Bacana. Isso me fez lembrar também uma frase não uma frase, né? Uma passagem do Jeff Bezos, que é presidente da Amazon. Ele fala que sempre perguntavam para ele o que vai mudar daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos, o que vai estar diferente? Né? Qual tecnologia que vai surgir? Onde você vai apostar e tal? E ele fala que ninguém nunca perguntou para ele o que não vai mudar. E ele acha que essa pergunta é muito mais importante, o que não vai mudar, porque é onde você vai estruturar a base do seu negócio, do que o que vai mudar. Então ele fala, olha, eu tenho certeza que daqui a 10 anos o meu cliente ele vai querer uma maior quantidade de produtos, num menor preço e uma entrega muito mais rápida. E aí eu fiquei tentando fazer esse paralelo justamente porque a gente tem esse atraso, esse delay da advocacia, que a gente acha que a gente está, por vários fatores, mas a gente acha que a gente está muito distante desse cenário empreendedor e agora a gente está começando a entender que a gente está muito próximo, a trazer isso para a advocacia. O seu cliente também, do seu escritório, ou se você é um departamento jurídico, as pessoas que você lida no dia a dia, eles vão querer também um serviço com maior qualidade, no menor custo e com menor tempo. Então, daí também que eu vejo a importância dessas ferramentas, como a Freeló, que você tenta pegar oportunidades que elas oferecem, ou para agilizar o seu dia a dia, ou então para te ajudar a trabalhar numa área que você não trabalha, e expandir isso para até em nível de competitividade, porque aí você consegue, às vezes, um escritório pequeno ou médio, a competir com escritórios grandes, escritórios que já estão há mais tempo no mercado,
a sua experiência com isso, com os clientes da Freeló, que têm buscado a Freeló, eles têm conseguido isso efetivamente? Só uma questão antes de a gente falar da Freeló, quando você falou dessa frase, eu lembrei também daquele livro Tomorrow's Lawyers, que quem ainda não leu, por favor, leia, é a Bíblia da inovação. O Richard Susskind, que é o autor desse livro, ele fala uma frase bem parecida com essa também, que basicamente hoje a gente está numa era que os clientes eles querem serviços jurídicos melhores, com custos mais baixos de forma mais rápida. E muitos, quando escutam isso, tipo assim, acham que o cliente está louco, né? Os que clientes é impossível, estão loucos, né? Que é impossível. E, assim, será que é impossível? Porque pensa que cada ineficiência que você tem hoje na prestação de serviços jurídicos, quem está pagando no final é o cliente. Então, se os seus processos internos não estão redondos, se os seus procedimentos ainda têm alguns entraves, e todos os escritórios e todos os departamentos jurídicos têm, quem está pagando no final é o cliente. Então, se a gente começa a reduzir esses gargalos, a gente consegue melhores resultados. Agora, falando um pouco sobre a nossa experiência na Freeló, o que a gente percebe hoje é que muitos escritórios e muitos departamentos jurídicos ainda não estão prontos para usar o máximo que as tecnologias oferecem. Por quê? Porque às vezes está faltando muita coisa da base ainda. Então, questões básicas de gestão às vezes vão gerar um resultado ainda maior do que a Freeló gera. Porque, por exemplo, como que a gente gera mais resultado para os nossos clientes? Quando o advogado sabe exatamente quanto que custa cada ato jurídico quando ele faz internamente, quando custa cada ato jurídico externamente. Ele sabe, por exemplo, que todas as petições faz sentido enviar para a Freeló ou não faz. Ele tem esse domínio dos procedimentos internos, ele tem uma noção maior de gestão, aí os resultados são muito maiores. Porque ele consegue criar uma máquina mesmo de execução de serviços com qualidade e ele ainda está no controle de tudo. Agora, quando o escritório não tem esse domínio, ele ainda consegue aproveitar os benefícios que a gente oferece, mas de uma forma pontual e desorganizada. Então, digamos que eu acho que assim, vou voltar na frase anterior, eu acho que às vezes os escritórios eles estão buscando design de interior, sendo que está faltando um pedreiro ali para estar ajudando ali nesse momento inicial. Então, muitos dos nossos clientes a gente percebe muito isso, que eles ainda estão numa fase que estão precisando de evoluir um pouquinho mais na gestão para que eles aproveitem mais os benefícios que oferecem. Então, a gente percebe que muitas pessoas subutilizam as tecnologias e é por causa dessa falta de gestão. Mas os casos que a gente tem da Freeló variam muito. Então, a gente tem muito escritório que usa a gente para contratar, às vezes, um advogado ali júnior, recém-formado, que às vezes não vai ser a versão final da peça, da petição que o escritório quer fazer, mas já vai economizar tempo e tenta fazer com que a equipe interna do escritório fique cada vez mais revisando e menos fazendo tudo do zero. Temos também escritórios que usam a gente só para quando surge uma demanda que não é da área de especialidade, o resto, vida que segue. Para aumentar o portfólio. Para aumentar o portfólio, justamente. E a gente também tem escritório que usa para fazer pesquisa. Então, a redação é toda minha, mas eu vou contratar alguns profissionais para fazer algumas pesquisas ou para fazer algumas consultas pontuais. A gente diz que a gente aprende muito com os nossos clientes, porque depende muito da criatividade de cada um e de como que eles vão estar utilizando. Mas o que a gente está percebendo é que a gente precisa de cada vez mais estar próximo e auxiliando os advogados na gestão. Porque é quando eles sabem a gestão que aí eles conseguem realmente crescer bastante utilizando a Freeló. É isso que você disse, é muito interessante porque pode não só não fazer efeito você querer utilizar essas novas tecnologias, novas law techs, legal techs, esses aplicativos. Pode não só não fazer efeito, mas também pode te atrapalhar, porque às vezes você quer, igual você disse, vamos trabalhar na captação de clientes. Você vai usar uma ferramenta para trabalhar na captação de cliente. Internamente você está todo desorganizado, suas petições estão todas precisando de melhorar a qualidade, você consegue captar mais cliente e você acabou aumentando um problema interno seu, né? Então, acho que isso aí é fundamental mesmo. A gente vê, e por tudo que a gente vem conversando com as mais diversas pessoas da área, realmente a gestão, os procedimentos internos, sem essa estrutura interna bem redonda, as coisas não avançam, né? Não adianta nada você tentar
trabalhar, como você disse, design de interior, se a estrutura tá toda, vai cair, né? Então, esse aqui eu acho que é o pulo do gato, é o advogado que vai se destacar, ele vai conseguir perceber isso. Enquanto a casa não tá arrumada, ele não vai conseguir ter um escritório de sucesso, né? E assim, eu percebo muito por todos os escritórios, todos os advogados e empresas que a gente já teve a oportunidade de conversar, que não existe uma fórmula única para que você consiga ser bem-sucedido na advocacia. Existem várias formas. Tem gente que é muito bem-sucedida advogando para pessoa física, tem gente que é bem-sucedida advogando só para pessoa jurídica, tem gente que nicha em uma área de atuação específica, tem gente que não nicha. Só que existem algumas pequenas práticas que, se aplicadas em qualquer contexto, elas dão uma diferença gigante no escritório. E não é nada muito difícil, não. Assim, eu converso com muitos advogados e muitos falam assim: nossa, Gabriel, mas eu não aprendi nada sobre isso na faculdade, na minha carreira, em todos os lugares que eu trabalhei. Eu sempre fui contratado para ser advogado, não foi para ser gestor. Se fosse para isso, eu tinha feito administração de empresas. Só que são coisas pequenas. Por exemplo, você entender bem qual é a jornada do seu cliente, assim, qual é a jornada da execução de serviços, como que funciona, quais são todas as etapas, e começar a identificar quais são os problemas dessa jornada. Você começar a colocar na sua rotina a preocupação de olhar essa jornada com frequência, revisitar ela e fazer modificações pequenas. E aí você vai, eventualmente, começando a perceber assim: nossa, o gargalo do escritório hoje está aqui na elaboração de petição inicial, que não tem um prazo fatal, e aí acumula muito e os clientes estão reclamando. E aí os clientes reclamam e eles gastam o tempo do advogado, que agora tem que atender o cliente, tem que parar de fazer o que ele estava fazendo. Então isso é um ciclo muito vicioso. Então, se a gente buscar alguma coisa para resolver esse problema aqui, e aí eventualmente poderia ser uma solução, poderia ser a Freelove, contratar profissionais para estar delegando serviços, aí a gente vai eliminar esse gargalo. Aí testa uma solução. E não é porque você testou a solução que ela vai dar certo. Vamos testar a solução, vamos ver qual o resultado que deu. Quanto que eu paguei, quanto que eu tive de retorno. E aí, quando você faz isso, você tem uma empresa. Então, eu acho que é muito importante que o advogado comece a tratar o escritório como uma empresa. E quando eu digo isso, eu não estou querendo entrar na discussão de mercantilização da advocacia ou não. Nunca vou querer entrar nessa discussão, embora eu tenha minha opinião na minha vida privada. Mas, independentemente disso, a gente tem que pensar que um escritório, um departamento jurídico, seja o que for, é uma prestação de serviços como qualquer outra, só que é uma prestação de serviços jurídicos. E o produto final que você vende não é um documento em Word, não é um documento em PDF. É, às vezes, a segurança para uma pessoa, às vezes, ali um norte, né, para uma empresa que não sabe o que fazer, um apoio. Então, a gente tem que entender um pouquinho o que tem por trás que você está vendendo. E aí, com base nisso, você consegue melhorar os seus resultados. Não é nada muito difícil, qualquer pessoa consegue fazer isso. E você falando sobre jornada do cliente, eu acho que é interessante também o cliente de um escritório de advocacia, né? Quem está procurando um advogado já é um cliente diferenciado do mercado, porque geralmente ele está procurando porque ele está com um problema muito grave. Então a carga emocional que chega um cliente já não é aquela mesma de uma pessoa que está no supermercado e está indo fazer compra. Geralmente essa carga emocional é uma carga emocional pesada, né? Então se você tem uma jornada do cliente que ainda não é satisfatória, você vai só piorando isso aí. Então às vezes uma coisa que seria aceitável em um outro mercado, no mercado jurídico você acaba se prejudicando muito mais do que se fosse no outro mercado, né? Então eu acho que essa questão da jornada é muito importante. A gente deveria ter uma atenção maior, apesar de a gente não ter essa cultura, como você mesmo disse. Nós somos... Na faculdade a gente não tem essas matérias, a gente sai do mercado querendo advogar. E aí, na hora que chega no mercado, eu tenho que ter um escritório, eu tenho que gerir pessoas, eu tenho que atender cliente, enfim, eu tenho que cuidar dos prazos, tenho que fazer audiência, tenho que cuidar do financeiro. E aí a gente sente essa falta gigante que a administração e que essas outras coisas poderiam nos auxiliar, né? Então a gente acaba ficando na mão mesmo. E isso é a importância que eu acho também desse movimento que está acontecendo agora, da Revolução 4.0, que vai auxiliar muito e vai despertar muito isso. Porque você disse também a respeito de MVP,
E isso também está muito relacionado a essa troca que a gente acaba fazendo com startups e tudo mais. Se você puder falar um pouquinho mais sobre isso, como que funciona na Freeló, o que é um MVP e como que a gente pode trazer, porque eu acho que são dicas importantes para quem está ouvindo. Como que eu posso aplicar isso no meu dia a dia? Às vezes a pessoa escuta e fala, não, legal, mas como que eu posso fazer isso, né? Eu li alguma coisa e a gente tem essa ideia de que tem que estar tudo certinho, tudo perfeitinho, e às vezes não é muito isso. É começando fazendo um teste que vai descobrindo, e o que vai dando certo a gente acaba potencializando. Como que vocês começaram lá na Freeló? Às vezes é interessante falar um pouco sobre isso, e como que a gente pode aplicar nos escritórios e departamentos jurídicos. Sim, acho que é bem interessante a gente trazer isso, assim. Só uma questão que eu estou pensando aqui também, que eu acho que eu posso complementar nessa questão da jornada do escritório, também conectando com o MVP, é que às vezes, aliás, sempre, né, os advogados não pensam nisso. Na verdade, a maior parte dos advogados não conhece esse conceito, né? Só que, de outro lado, o advogado ele conhece muito bem a jornada própria dele. E a jornada própria dele é fazer o documento jurídico perfeito para o cliente, com o melhor português do mundo, sem erro de pontuação, etc. E às vezes a gente esquece de delegar tarefas para outras pessoas e acaba se sobrecarregando com tudo isso. Ou seja, uma cultura muito de fazer as coisas de uma forma perfeccionista. E para que a gente entenda MVP, a gente tem que entender que o perfeccionismo, às vezes, ele vai prejudicar o seu cliente. Porque você não vai conseguir fazer tudo de forma perfeita, ou você não vai fazer da forma que ele espera, né? Porque o perfeccionismo não é a forma mais barata para fazer as coisas. A gente tem que entender que quanto mais tempo você gasta numa tarefa, menos tempo, menos o cliente, mais o cliente está pagando por aquela tarefa, né? E o que é MVP, assim, em resumo? Mínimo produto viável, é um conceito aí que é muito utilizado por startups. Quem tiver interesse em saber mais, eu recomendo muito que leiam o livro Startup Enxuta, do Eric Rice, é muito bacana. Mas basicamente funciona da seguinte forma, né? A gente lançar as coisas antes de estar pronto, basicamente. E isso, assim, parece estranho, parece para alguns antiético, né? Mas não, isso já funciona há muito tempo. Você vê, por exemplo, essas construtoras aí que vendem imóvel em planta. O que eles fazem? Eles vendem o imóvel, vendem algo ali que está na planta antes de construir, para realmente saber se tem adoção daquilo antes de realmente fazer grandes investimentos. E na prática, como que a gente pode levar esse conceito para a advocacia? A gente começar a entender assim, legal, quais são os maiores problemas que o escritório tem hoje? E aí, com base nesse problema, a gente vai identificar, por exemplo, tem um problema no marketing. Beleza, o que eu posso fazer amanhã para melhorar o meu marketing 1%? Eu quero fazer um e-book, quero fazer um curso. Tá, mas antes de fazer um curso, vamos pensar assim, o que a gente pode fazer de mínimo agora? Vamos lançar um vídeo no Instagram agora, semanalmente, vamos ver a adesão. Então, às vezes, um MVP pode ser um vídeo no Instagram, às vezes pode ser uma página só de captura de dados dos usuários. E na Freeló, como que a gente começou? Assim, nossa, uma empresa de tecnologia, que complexo. Se vocês forem pensar, não é tão complexo assim. A gente conecta duas pessoas. Tem toda a complexidade de fazer tudo isso de forma automatizada. Mas no início, como que a gente fazia? A gente tinha uma página, basicamente, que a gente capturava os dados dos advogados, que é como se fosse uma página de preencher um currículo online. E do outro lado, a gente tem uma página de advogado que quer contratar outros advogados, que é uma página, um formulário de descrição de serviço. O advogado descrevia o serviço de um lado, o outro tinha o currículo, a gente checava manualmente os currículos. Nós éramos advogados, a gente sabia mais ou menos analisar um currículo, já tinha gerenciado os advogados, sabia mais ou menos o que era bom, o que era ruim, e falava assim, eu acho que isso é bom. Selecionava o advogado e aí, no final, aguardava o feedback. O advogado foi bom? Foi. Então quer dizer que essa fórmula funcionou. E a gente foi evoluindo aos poucos. Aí depois a gente criou como se fosse uma receita de bolo, né? Que foi o primeiro algoritmo nosso. Então, assim, se chegar uma demanda da área de direito do trabalho, buscar profissionais especializados na área de direito trabalhista. Se a demanda for de alta complexidade, buscar profissionais de X anos a Y anos de experiência. Então a gente foi criando essas receitas e a cada dia melhorando o sistema com muito teste e erro. Agora, imagina se a gente tivesse ficado aí 3 anos construindo o melhor sistema do mundo
todas as funcionalidades, aplicativo pronto, etc., e lançasse para os clientes, o que ia acontecer? Provavelmente os matches seriam errados. Não teria uma precisão que a gente está tendo, porque a gente tem aprendizados incrementais. E a cada match que a gente recebe, digamos que o nosso sistema de segurança ele vai aumentando, né? E aí, aos poucos, você fica cada vez mais seguro. Fala assim, não tem como dar errado mais. Aliás, sempre tem como algo dar errado, né? É igual o Uber. O Uber não garante que todas as corridas vão ser perfeitas, mas ele faz o máximo possível para mitigar os riscos. E ainda que algo dê errado, ele vai fazer com que aquela experiência seja mais ou menos boa. Muito bom. Acho que você explicou bem como que é o espírito MVP, porque muitas pessoas acham isso, né? É uma empresa de tecnologia, eu tenho que contratar o programador, vou demorar 2 anos para desenvolver o problema, e acaba que se você faz dessa forma, ou alguém já veio e fez na sua frente, ou você vai lançar um produto no mercado que não tem aceitação, você vai quebrar a cara, chegou lá, você não tem cliente. E isso acaba também, essa simplicidade, essa questão dos testes, acaba também por jogar por terra o argumento do custo, né? Porque muitas pessoas ficam paralisadas porque, mas eu sou um escritório pequeno, eu não tenho como fazer isso. Eu sou só um advogado, sou um escritório que não tem condições de alocar um recurso para fazer um teste desse de tecnologia. E não, você pode procurar saídas baratas, inteligentes, criativas, que vão te dar o mesmo resultado, né? E eu aconselho que, assim, faça o máximo de testes possível. E, assim, um teste tem que ser 1 semana para fazer um teste no máximo. E quanto maior o número de testes que a gente fizer, maior a chance de a gente estar certo. Porque, assim, nessa jornada de empreendedorismo que eu percebo, que a gente viveu muito e vive na Freeló, né? Às vezes a gente fala que é uma loucura mesmo, assim, porque você fica a todo momento questionando se você está certo ou errado. Porque a gente acha que a nossa opinião é verdadeira. Então, assim, eu tenho uma ideia e ela é a certa. E você ainda se apaixona pela ideia, né? Ainda fica mais difícil ainda de ter o discernimento, né? A gente acha que a gente está certo. E realmente, porque é a nossa opinião. Se a gente achasse que era errado, a gente não teria essa opinião. Só que quando a gente vai pensar em qualquer negócio, você tem que confrontar a sua opinião com dados o tempo inteiro. Então, a todo momento é certificar. Legal, mas será que isso o que eu estou achando é um achismo ou é uma hipótese que já tem dados suficientes para que a gente considere ela validada? Então, na Freeló, a gente teve uma jornada que era: primeiro a gente tinha achismos, depois a gente tinha hipóteses. E aí, com base nas hipóteses que a gente formulava, a gente tentava validar elas. E aí depois algumas eram invalidadas, depois algumas eram validadas. Até que a gente construiu a nossa verdade. Eu acho que isso é algo muito, muito importante, assim, de ficar a todo momento a gente se desafiando. E uma outra questão que eu quero aproveitar para polemizar, né? Que em muitos escritórios, quem que tem a voz de tudo? O sócio. E aí, o gerente jurídico, o diretor jurídico. E às vezes o estagiário não tem a voz que ele merece. E é uma síndrome, né, da pessoa mais bem paga da mesa, que é aquela opinião que vai prevalecer. E se a gente for pensar em tudo que se estuda sobre criatividade, a gente vê que para que a criatividade funciona com um máximo de ideias divergentes. Então, se a gente só tem uma ideia de uma pessoa prevalecendo na organização, a gente tem um problema muito grande que precisa ser tratado urgente. Para que um escritório, qualquer empresa realmente queira inovar, é preciso que o máximo de ideias fluam. E aí não tem muita ideia errada. A ideia errada, tá, mas qual que é o risco? Assim, por exemplo, no caso da Freeló, a gente lançou um podcast sem microfone, sem nada. Foi a forma que a gente pensou naquele momento. O que a gente ia perder? No máximo a gente lançava e ninguém escutava. O que a gente tem a perder, às vezes, lançando um produto no mercado? No máximo ninguém vai comprar. E não é tanto... É um risco bem menor do que eu ficar 3 anos desenvolvendo alguma coisa para depois ela ser vendida. E a última reflexão que eu quero trazer sobre esse assunto tem muito escritório, tem muita empresa que vai buscando empresa de tecnologia e não contrata, às vezes, a empresa porque, às vezes, acha que a empresa é pequena. Não, vou contratar, eles são uma startup, eles estão brincando, etc. A gente já escutou o escritório falando isso da gente há mais tempo e provavelmente deve ter escritório ainda que fala isso da gente hoje. E a questão é justamente isso, são pessoas ali que estão fazendo diferente, com custos mais baixos, e por isso, justamente, que elas conseguem te atender melhor do que qualquer empresa que está cobrando muito mais caro.
eu acho que escritórios que pensam dessa forma são escritórios que realmente eles são inimigos da inovação. Então, assim, aí volta lá no início da nossa conversa. Não é esse mercado jurídico, ele é difícil? Ele é difícil, porque tem muita gente conservadora, a maioria é conservadora. Mas a gama que realmente é inovadora e sabe utilizar os diferenciais que a tecnologia possibilita, eu acredito que ela está aos poucos crescendo cada vez mais e vira um movimento muito forte. Com certeza. E a gente também está aprendendo agora no meio jurídico a analisar dados, né? A observar. Então eu acho que os dados, eles tiram muito disso aí, dessa barreira que você disse, porque se você vai fazer um teste, não importa se foi o estagiário que deu a ideia, se foi o sócio que deu a ideia, quem que deu essa ideia. Desde que ele esteja funcionando, então eu acho que os dados e você medir as suas ações democratizam a decisão. Claro que para aqueles que estejam querendo e abertos a fazer essa mudança. Mas aqueles que estão, se você mede, não interessa. O resultado foi bom, foi o estagiário que deu, vamos fazer mais do que a ideia do que o estagiário deu. Ah, não está dando mais certo, vamos mudar um pouquinho, né? Não tem certo e errado, é experimentar, usar a criatividade, né? E uma dica que eu tenho é, legal, você quer inovar? Então testa o máximo de coisa possível, eu já disse isso antes, mas cuidado com consenso. A inovação ela não vai vir do consenso, porque se fosse consenso, todo mundo já sabia. Então, assim, era algo óbvio, não é algo inovador. O inovador, ele combate uma ideia ali que... O inovador pode ser que ele seja um louco, pode ser que ele realmente seja bem sucedido. Então, é importante que na hora de inovar, na hora da cultura de teste, ainda que só uma pessoa queira testar e todas as outras estão contra, esse teste ele deve seguir em frente. A não ser que esse teste cause um risco de um mal enorme para a organização, de ferir a credibilidade, mas assim, só em casos extremos. Mas se não for um caso extremo, deixa o teste morrer sozinho ou ser bem sucedido. Acho que isso é algo bem importante e é o que todos os livros e todos os vídeos que o pessoal da Google fala é exatamente isso, né? Eles têm uma cultura de teste muito forte e outras empresas de tecnologia, é por isso que eles conseguiram crescer tanto. E a gente também, fica parecendo que a gente fica só falando mal dos advogados, mas não é não. Acho que a ideia é realmente trazer os nossos pontos fracos para ver onde que a gente pode melhorar, né? E porque além de ter essa cultura da palavra do sócio é que manda, o estagiário não manda, que está mudando agora, a gente não tem também histórico de multidisciplinaridade, né? Então, é sempre os advogados que vão resolver e que sabem de tudo. Quando você, igual tem escritórios fazendo agora, você traz uma pessoa de uma área totalmente de fórum, uma consultora da área de inovação que não sabe nada de direito e vem dar uma ideia maluca, todo mundo fica assustado, mas às vezes essa ideia é a ideia que tem mais chance de dar certo, porque ela tem uma visão de mundo totalmente diferente, ela está vendo coisas que a gente não está percebendo, né? Então eu também acho que é muito importante trazer outras pessoas, não só do direito, mas também outras pessoas fora do direito para ajudarem nisso. E isso não necessariamente impacta em custo. E se a gente for ver, assim, isso já acontece no direito há muito tempo. Todas essas empresas inovadoras e inovadoras na época, de software jurídico, etc., a maioria delas, naquele momento, foi criada por não advogados, por engenheiros, etc., que enxergaram uma oportunidade que nenhum advogado conseguia ver, né, naquele momento, né? E aí é um risco para os advogados mesmo, porque se os advogados não conseguirem enxergar essas oportunidades, provavelmente o engenheiro vai dominar o mercado, né? Então a gente saber conviver e utilizar os melhores dos mundos, buscar ali um designer, buscar alguém de marketing, ou então, legal, é todo mundo de direito, mas um vai estudar uma coisa, outro vai estudar outra coisa e aos poucos vão crescendo. Mas sempre lembrando do que a gente disse lá no início, com foco, né? Não adianta querer estudar tudo ao mesmo tempo, sendo que o problema do escritório é outro. E um dia você vai e testa de uma forma, no outro dia você testa de outro, sem ter uma visão do que você quer atingir com isso também, né? Eu acho que é muito importante não só sair testando, né? Você tem um critério e falar, eu quero testar para quê? O que eu estou precisando melhorar? E volta até um pouco no que a gente conversou. Qual que é o meu problema maior? Eu vou querer melhorar internamente, ou eu vou captar cliente, ou eu vou testar uma forma nova de redigir uma petição para ver qual que é o impacto, ser consistente nessas medidas para que você possa efetivamente perceber o resultado, né? E eu acho que é muito importante documentar os testes, então ter tudo planilhado, etc. E ainda que um teste ele
ele seja mal sucedido, na verdade ele deu muitos resultados, porque ele economizou muito dinheiro. Porque imagina se você não tivesse testado, você teria investido, sei lá, às vezes milhares de reais para fazer uma coisa que você descobriu ali em uma semana que deu errado. Então sempre vale a pena testar alguma coisa. E isso vale, assim, a gente está falando só do campo ali do marketing, às vezes intangível para alguns colegas que estão escutando, mas isso vale até para teses que você está usando em petições, em recursos. Então tem uma tese X, eu estou usando aqui em 10 recursos, em todos foram o recurso não foi provido e agora, poxa, vamos testar uma outra aqui em alguns. Esse aqui foi provido, vamos começar a fazer as contas de qual que está prevalecendo mais. Assim, essa aqui é melhor e vamos começar a usar ela. Muito bom. O último ponto que eu queria tratar com você, Gabriel, é a respeito da criação de conteúdo, né? É muito importante hoje, nós somos muito limitados no marketing, na publicidade, e vem a criação de conteúdos e como uma ferramenta muito importante para se posicionar no mercado, todo mundo. Tanto os escritórios, até mesmo departamentos jurídicos estão gerando conteúdos. E eu vejo na Freeló uma inspiração muito grande, mais uma vez, sempre fazendo testes, mas conseguindo entregar um conteúdo de muita qualidade com pouca gente envolvida. Então, na minha visão, não tem mais desculpa. A pessoa que... a informação está aí para todo mundo, é só se dedicar um pouco, não precisa de muita gente. Hoje vocês estão com quantas pessoas lá na Freeló? No momento da entrevista aqui, a gente está com 2 pessoas full-time, 2 freelancers, e a gente está com 2 vagas em aberto que a gente está preenchendo agora. Então, a gente em breve vai estar uma equipe de 4. E mesmo assim, vocês têm um blog de altíssima qualidade, estão com um podcast que eu super recomendo também, que é o Lawyer to Lawyer. Quem tiver interessado é só pesquisar lá, que tem muito conteúdo interessante. Vocês estão presentes em eventos, em palestras. Então, assim, essa mentalidade que eu queria deixar assim, para finalizar para os nossos ouvintes, que a informação está para todo mundo, os meios estão aí também para todo mundo, o custo está cada vez menor. Essa é simplesmente você ter uma ideia, deixar essa criatividade aflorar e fazer os testes e se posicionar para aquilo que você quer. Então, eu acho que a criação de conteúdo é muito importante. Quem ainda não faz, deveria fazer. Vocês são um exemplo mais vivo disso aí para mim, de que com poucas pessoas dá para fazer muito melhor, às vezes, até do que escritórios que estão contratando empresas para fazer isso. Então, é colocar a mão na massa e enfrentar essa nova realidade aí do direito. A gente recebe muito pedido para que a gente vire consultor de marketing, de outras coisas para escritórios, departamentos jurídicos, porque a gente realmente faz muito com pouco. Mas isso não é incomum. Isso é incomum no ramo jurídico, mas todas as startups bem-sucedidas foram assim. O Instagram, por exemplo, quando eles foram vendidos por $1 bilhão, desculpa, não sei se foi exatamente esses números, mas eles tinham cerca de 16 pessoas na época. Então, assim, eu lembro que tem alguns artigos no Google que vão falar isso de forma mais precisa do que eu estou falando, mas assim, cada funcionário valia tipo assim, milhões de dólares, porque realmente era muito pouco. E realmente eles tinham dinheiro para contratar mais? Tinham, mas é sempre tentar fazer da forma mais enxuta possível. Então isso é algo que eu sempre recomendo. Agora, o que eu percebo muito é que muitos advogados fazem errado. E assim, legal, tem muita limitação no código de ética, tem muita limitação da profissão. Só que mesmo assim dá para fazer muita coisa de forma ética. Dá para fazer muitas coisas se você estruturar. Agora, é muito importante que você estruture mesmo, faça a coisa bem feita. Não adianta você ficar fazendo ações pontuais, então vou fazer um vídeo no Instagram um dia, um vídeo no Facebook no outro dia, ou escrever um artigo no LinkedIn, fazer um post no LinkedIn um dia. Não é assim, tem um método por trás. Então, procure entender um pouquinho mais de como fazer uma estratégia de marketing de conteúdo e crie um calendário mesmo de produção. Então, vou escrever 3 artigos por semana. Ok, tem que ser religioso igual ao seu prazo, igual um recurso ordinário, uma apelação. O que eu percebo é que na rotina do dia a dia, o que acontece? O conteúdo fica em segundo plano, o marketing fica em segundo plano. A gente percebe muito isso. Então, criar uma estratégia, pensar de forma inteligente e fazer. E aí, falando dessas contratações, eu vejo muito escritório contratando, pagando empresa R$100 mil, X mil reais para fazer. E
eles não conseguem, na minha opinião, dar o mesmo resultado do que você conseguiria, porque ninguém conhece mais a sua realidade e melhor os seus clientes que você. E aí volta naquela discussão que a gente já teve antes, né? Qual que é o core business do seu negócio? O que vale mais? Você entregar um documento hoje em PDF ou realmente ter uma estratégia eficiente de comunicação com todo mundo? Não é que uma coisa exclui a outra, mas é importante pensar mais macro, que a gente só pensa ali no jurídico. E se você quiser realmente crescer ainda mais, é preciso de pensar diferente. E eu sei que assim, a maior parte dos advogados, a maior parte dos escritórios sempre trabalharam assim, sempre deu certo. Senão não continuava a fazer assim. E dá certo fazer assim. Só que você pode triplicar, quadruplicar os seus resultados fazendo isso. E é muito o que a gente acredita hoje. E tem muito conteúdo disponível no blog da Freeló, a gente tem muita coisa gratuita, a gente tem conteúdo sobre marketing jurídico, captação de clientes, etc. A questão, acho que é priorizar as coisas de forma certa. Legal, não é você que vai fazer? Coloca alguém para fazer com o seu apoio. Então, pode ser inclusive um estagiário, um advogado ali que está mais propenso à inovação, alguém de outra área. Agora, eu não gosto da ideia de terceirizar. Eu sei que existem muitas empresas sérias, etc. Mas eu sou um pouco contra, porque eu acho que o advogado está empurrando o problema com a barriga. Ele está continuando querendo ficar só no jurídico, esquecendo que o escritório é uma empresa. E nenhuma empresa muito bem sucedida mesmo funciona sem ter um setor de marketing interno. Ele pode até buscar algumas consultorias por fora para ajudar, mas tem o setor interno. Acho que isso é importante. E para quem se interessou pelo assunto, além do blog, do podcast da Freeló, que eu também recomendo, você tem alguma indicação de livro, site, enfim? Uhum. Assim, de novo, tudo depende do foco e do problema que o seu escritório tem. Não necessariamente o inbound marketing, que é a produção que é essa estratégia que a gente está falando específica, vai ser o melhor caso para a sua realidade. Mas considerando que seja, eu recomendo muito os cursos da Rock Content. Então eles têm muitos cursos gratuitos sobre produção de conteúdo na web. Da HubSpot também, que é em inglês, mas eu acho que tem vídeos com legenda em português. E ambos têm cursos gratuitos e pagos. Eu acho que o HubSpot talvez é só gratuito. E eles dão certificado, que para quem quiser pode colocar no LinkedIn depois. Isso na parte de produção de conteúdo. Se você quiser aprender mais sobre anúncios, aí tem os cursos aí, tem o próprio tutorial do Facebook Ads, tem muita coisa. Tem curso também, se você pesquisar na Udemy também tem muita coisa. O que eu recomendo de novo, é a questão do foco, porque senão a gente corre o risco de se perder. E eu acredito muito que eu recomendo que você sempre estruture melhor a sua estratégia antes de você ficar torrando dinheiro em anúncio, por exemplo. Até hoje a Freeló, por exemplo, a gente nunca gastou dinheiro em anúncio porque a gente está estruturando ainda na nossa produção orgânica. Depois que tiver tudo estruturado, todo o funil de marketing ali bem estruturado, aí eu acho que já vale mais a pena. Tem muita gente que fala o oposto do que eu estou falando. E tá tudo bem também, mas são caminhos, eu acho. Legal. E sobre MVP, você tem alguma coisa específica também? Sobre MVP, tem a questão do Eric Rice. O MVP é um exercício assim, como se fosse psicólogo, sabe? Todas as vezes se questione, assim, será que eu estou fazendo o mínimo viável possível? Porque a gente nunca está fazendo, é muito difícil. O conceito é fácil de entender. É fazer o mínimo possível que precisa para entregar ali o que você está se propondo. E tirar os luxos todos, etc. Mas tem muitos livros sobre isso. Mas para você vivenciar MVP mesmo é prática, na minha opinião. Então é começar a tentar rodar testes e ver e se questionar todas as vezes. Às vezes criar um grupo de estudos no escritório sobre esse assunto. Pegar alguns livros de startup e começar a aplicar essas metodologias. Eu estou lembrando que agora tem uma mentoria muito bacana em São Paulo, da Mônica. Eu só não tenho o site aqui agora comigo, mas eu posso te passar também. Me passa, eu coloco na descrição. Você coloca na descrição, que pode ser interessante também para os advogados que estão escutando, e eles falam muito sobre esses conceitos. Muito bom, Gabriel. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no podcast. Gostei muito da nossa conversa. Tenho certeza que todo mundo teve vários insights. E até o próximo episódio, pessoal. Obrigado.